Terceiro modernismo brasileiro. Olá a todas e todos do Extensivo Modular Tarde, aqui é o professor Marquinho de Literatura e hoje o tema da aula é o terceiro modernismo brasileiro, também chamada de geração do pós-modernismo. Essa é a geração dos poetas de 45 e também da poesia concreta. Quando nós falamos dessa geração, os principais representantes na prosa, no conto e no romance são o João Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Na poesia, o principal nome que nós temos é o poeta João Cabral de Melo Neto. Agora, qual é o grande projeto artístico dessa geração de 45 do terceiro modernismo brasileiro? Essa geração, ela também é muito chamada de a geração da pesquisa. Por quê? Ela vai se notabilizar, todos os escritores vão se notabilizar por uma refinada pesquisa da linguagem literária e também um compromisso ético em discutir, em aproximar a arte da realidade humana e social. Então, a gente vai ter também nessa geração de 45, parte dos escritores produzindo uma arte engajada. De um certo modo, nós podemos sintetizar essa terceira geração como a somatória das duas primeiras. Da primeira geração, essa terceira geração, ela dá continuidade ao experimentalismo da linguagem que nós vimos na geração de 1922, do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade e do Manuel Bandeira, que aclimataram ao Brasil as técnicas de linguagem das vanguardas artísticas europeias. Da geração de 1930, nós temos a maturidade temática da literatura. Se nós lembrarmos do romance de 30, nós temos uma literatura engajada de crítica e de denúncia da realidade brasileira. Nesse sentido, essa geração de 45 vai combinar o melhor da arte nacional, mas amplificando essa arte, discutindo temas que transcendem a realidade local brasileira. Uma literatura de alcance internacional de temática universal. Um movimento importante no terceiro modernismo é o grupo de poetas de 45. Eles querem marcar a sua posição diante da poesia brasileira. Eles querem se distanciar daquela irreverência e do engajamento que marcou a poesia da geração da Semana de Arte Moderna, da geração de 22. Mas para se opor a essa poesia modernista, eles vão resgatar a tradição poética parnasiana e clássica. Em comparação com a geração do primeiro modernismo, essa poesia ela é mais tradicional. A poesia volta a valorizar a métrica, a rima e as formas fixas como um soneto. A preocupação se volta para a linguagem poética em si e contra aquela tendência da espontaneidade e da inspiração da poesia modernista de 22, do poema Piada e da Blague, eles vão voltar à proposta parnasiana de construção poética, de elaboração estética formal. Poesia volta a ser construção. Vamos falar agora da poesia de João Cabral de Melo Neto, o poeta cerebral. Vamos falar agora um pouquinho sobre as características dessa poesia do João Cabral de Melo Neto. Ele costumava dizer que ele era um poeta intelectual, não era um poeta lírico. Ele se pautava por uma poesia de construção.
Ele se considerava um poeta construtivista e não um poeta espontâneo. Por isso, nós classificamos a sua poesia como cerebral. É uma poesia cuja grande marca é o racionalismo, a precisão, a pouca ornamentação, a preferência por temas concretos, pedras e paisagens agrestes. Tanto que a poesia do João Cabral era lida dominantemente por poetas e por críticos literários. Ele não tinha um grande alcance no público. A poesia dele era considerada muito erudita. Além disso, a poesia dele é também pautada pelo antilirismo, a recusa da subjetividade e do sentimentalismo. Boa parte dessa poesia, desde o seu primeiro livro, A Pedra do Sono, em 1942, nós temos a influência do surrealismo, imagens densas, estranhas, ligadas ao mundo do sonho, ao mundo onírico. Mas, diante desse hermetismo, desse caráter extremamente erudito da sua poesia, a partir da década de 1950, o João Cabral ele vai se inspirar no cordel nordestino e passa a fazer uma poesia de caráter mais popular, uma poesia de caráter mais social. A denúncia da miséria nordestina, do sertão, da zona da mata e também do litoral. Um exemplo dessa poesia de refinamento estético, de conexão com o surrealismo e também com o engajamento social, é O Cão Sem Plumas, de onde nós extraímos esse fragmento. A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. Essas imagens insólitas, mas extremamente sofisticadas, são uma marca da poética do João Cabral. O estilo cabralino. Olha um depoimento do nosso João Cabral de Melo Neto sobre esse seu estilo de composição. Creio que uma das bases da minha poesia foi essa coisa visual. Sempre achei que linguagem, quanto mais concreta, mais poética. Palavras como melancolia, amor, cada pessoa entende de uma maneira. Se você usar palavras como maçã, pedra ou cadeira, elas evocam imediatamente ao leitor uma reação sensorial. Vamos ver um exemplo disso no poema O Engenheiro. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado, o rio, no alto, as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo de suas forças simples. Esse poema dá título ao segundo livro de poesia do João Cabral, O Engenheiro, de 1945, que também, didaticamente, nós dizemos que marca o início dessa terceira geração do modernismo brasileiro. Uma das imagens, das metáforas extremamente refinadas que nós temos nesse poema é a definição de edifício que ele traz. Então, nessa época da literatura moderna, é muito difícil você criar uma imagem, uma metáfora nova. E o João Cabral cria uma imagem belíssima, né? Ligada à arquitetura, que era sua grande fonte de inspiração.
Curiosamente, o João Cabral ele não gostava de música, né? Ele era muito amigo do Vinícius de Moraes, mas ele não gostava da música popular. Estamos aí já na época da Bossa Nova, e o João Cabral ele gostava muito da poesia do Vinícius de Moraes, mas ele tinha horror a qualquer tipo de musicalidade fácil. Ele, para se inspirar poeticamente, ele lia livros de arquitetura, particularmente do Le Corbusier. A imagem do edifício como um pulmão de cimento e vidro combina o orgânico com o inorgânico. Então, o cimento e o vidro, que é a essência da construção do edifício, só faz sentido exatamente pelo seu espaço interior, que ele associa com uma imagem de pulmão, e exatamente essa coisa que tem vida, por onde circula o humano, onde circula as pessoas, né? Onde circulam as pessoas. Então é muito bacana essa imagem poética do João Cabral. Agora vamos comentar Morte e Vida Severina, que é a obra mais famosa do João Cabral de Melo Neto, ainda que fosse a que ele menos gostava. Essa peça de teatro, que nós intitulamos como um poema dramático, foi feita para atender uma encomenda da Maria Clara Machado, que queria representar um alto de Natal. Por isso, o enredo do Morte e Vida Severina vai recriar a cena bíblica do Natal, do nascimento de Cristo, representada pelo nascimento do filho de um carpinteiro pernambucano numa favela no meio do manguezal do Recife. Vamos comentar um pouco mais dessa peça que associa o compromisso social e a precisão arquitetônica substantiva de construção. Morte e Vida Severina foi publicada em 1956 e recebe o subtítulo de Alto de Natal Pernambucano. Alto por ser uma peça que vem da tradição medieval ibérica. Natal, porque nós vamos ver uma cena de nascimento no final, e pernambucano, por conta do caráter regionalista que a peça tem. O texto é dramático porque foi feito para encenação teatral. Texto dramático é aquele em que predominam as falas, os diálogos de personagem. A peça tem como tema o retrato da condição de miséria do retirante nordestino, por isso tem como protagonista o Severino retirante. E a peça encena a travessia desse Severino lá dos limites do sertão, lá no interior de Pernambuco, em que ele atravessa as várias regiões e os climas pernambucanos, desde a Caatinga, o Agreste, a Zona da Mata, até chegar ao litoral no Recife. E enquanto ele faz a sua travessia, ele encontra várias formas de miséria e de mortalidade. Por fim, depois de fugir da morte, ele tem um encontro com a vida, o nascimento do filho do José Mestre Carpina, e a encenação de um presépio, a visitação de miseráveis que levam presentes modestos ao recém-nascido. Então, diante dessa cena de exclusão, de pobreza e de miséria, o nascimento de uma criança renova a esperança daquela comunidade de uma nova vida. Vamos ver uma cena do Morte e Vida Severina, a apresentação do Severino retirante. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia.
Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor destas 6 Marias. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda em que vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. A peça Morte e Vida Severina é dividida em 18 cenas, alternando monólogos e diálogos. Os monólogos são escritos em versos heptassílabos redondilhos maiores. As cenas de diálogo são escritas em versos pentassílabos redondilhos menores. Vamos ver o Severino se apresentando para o leitor. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vamos apresentar agora a Clarice Lispector, cuja literatura é marcada pela prosa intimista. Clarice Lispector é uma das mais importantes representantes da terceira geração modernista e é uma escritora que vem ganhando muitos leitores nos últimos anos. A marca da sua literatura é a perspectiva psicológica, a despreocupação com um enredo convencional. Você não tem grandes lances na narrativa clariciana. Ela pega pequenas cenas do cotidiano e ela consegue extrair grande densidade emocional, psicológica, a partir de pequenos dramas do cotidiano. Por isso, a valorização da visão subjetiva. Nas narrativas da Clarice Lispector, o que predomina é o tempo psicológico, a marcação temporal a partir da consciência dos personagens. Na estrutura narrativa, como eu comentei, é o cotidiano banal. São as convenções sociais que são questionadas por essas personagens. O momento de ruptura é sempre um instante de percepção do vazio da existência. O retorno ao cotidiano, a continuidade versus a transformação. Esse é o grande dilema dessas personagens. Elas retornam ao cotidiano, mas elas retornam transformadas. E a epifania, que é um conceito importante não apenas na literatura da Clarice Lispector, mas também na prosa do João Guimarães Rosa.
Em todas as suas narrativas, há um momento em que a personagem é tirada da sua zona de conforto, em que ela tem um choque de realidade e ela tem uma revelação súbita e profunda da sua própria existência, da sua própria condição. Esse é o processo de autoconhecimento dos personagens que levam a uma mudança de consciência de si e da própria vida. Vamos comentar agora os recursos técnicos da literatura da Clarice Lispector. O monólogo interior, também chamado de fluxo de consciência, que é o registro das reflexões íntimas da personagem. É muito importante que nesse tipo de narrativa você não deve olhar para as ações exteriores, para o que a historinha está mostrando para nós de ações externas das personagens. Toda a densidade dramática e narrativa acontece na interioridade das personagens. Por isso que as narrativas, elas também têm um caráter fragmentário. Não são grandes narrativas de ação exterior e concreta. E os símiles surpreendentes. A Clarice Lispector também escreve em prosa poética, ou seja, ainda que ela use parágrafos para escrever, ela explora muito as imagens do seu texto, muito as metáforas, muito as associações simbólicas. Por isso, comparações surpreendentes. E a temática dessa literatura é a condição existencial, o existencialismo, a preocupação com a construção de uma identidade própria. São sempre personagens em conflito, não apenas com o mundo, mas consigo mesmas. Aí a busca pela própria identidade. A ausência de um auxílio supranatural, não vem nenhuma intervenção exterior ou divina para encaminhar essas personagens, e elas têm a dura trajetória da liberdade de escolha. A condição de liberdade conduz à angústia, à náusea existencial, que, aliás, na filosofia, é um termômetro da consciência da própria existência. Minha voz é o modo como vou buscar a realidade. A realidade, antes de minha linguagem, existe como um pensamento que não se pensa. A realidade antecede a voz que a procura, mas como a terra antecede a árvore, mas como o mundo antecede o homem, mas como o mar antecede a visão do mar, a vida antecede o amor. A matéria do corpo antecede o corpo e, por sua vez, a linguagem um dia terá antecedido a posse do silêncio. Do romance A Paixão, segundo G.H. Um outro fragmento tirado do livro Um Sopro de Vida. Eu nunca fui livre na minha vida inteira, porque dentro eu sempre me persegui. Eu me tornei intolerável para mim mesma. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro o que me impressiona. Com Deus, a gente também pode abrir caminho pela violência. Ele mesmo, quando precisa mais especialmente de um de nós, ele nos escolhe e nos violenta. A Paixão, segundo G.H. A estreia da Clarice Lispector como escritora se dá em 1943 com a publicação do romance Perto do Coração Selvagem, que tirou o fôlego da crítica por trabalhar a técnica do monólogo interior e do fluxo de consciência,
algo que era muito conhecido na literatura do escritor James Joyce e da Virginia Woolf. O livro de contos Laços de Família explora pequenas cenas do cotidiano, mas sempre traz a marca da busca das personagens por sua identidade interior. Dentre outras obras importantes da Clarice, podemos destacar também o romance A Paixão segundo GH. A última obra da Clarice Lispector em vida é A Hora da Estrela, de 1977. É um romance que combina a prosa psicológica intimista com o engajamento social. O aspecto intimista fica por conta do narrador Rodrigo S.M., que é um escritor de literatura barata que mora no Rio de Janeiro e que assume perante os leitores o compromisso de narrar a história de uma moça nordestina, nascida no interior de Alagoas, que viveu órfã na cidade de Maceió, cuidada por uma tia e que migra para o Rio de Janeiro, tendo toda uma cidade contra ela. Vamos conhecer um pouco da Hora da Estrela. Vamos ler agora um trecho da Hora da Estrela e responder a uma questão do Enem 2013. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca, e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história havia os monstros apocalípticos. Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que eu estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será um resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de... De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido, só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Então, olha que interessante, um fragmento metalinguístico em que o Rodrigo S.M. está comentando como ele está escrevendo a história e ainda nos diz, se essa história não existe, passará a existir. O que nós vemos é a escritura de um livro em tempo real. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador leia as alternativas e vamos responder a questão. C de casa. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso.